Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E hoje estaremos tratando de um tema maravilhoso. Qual o segredo para ouvir a voz de Deus? Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Uma das perguntas mais profundas da vida cristã é como posso ouvir a voz de Deus? Como eu posso ouvir Deus falando comigo? Não se trata de uma curiosidade espiritual, mas de uma busca legítima de direção, de consolo e de propósito. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres de Deus testemunharam experiências de ouvirem o Senhor de maneira clara, de maneira direta, como, por exemplo, Samuel, como o próprio Abraão, Moisés, Elias e tantos outros servos de Deus do passado que ouviram falar, ouviram a voz de Deus. No entanto, muitos cristãos hoje, eles vivem com a sensação de um silêncio divino, uma sensação de confusão interior ou dúvida sobre se estão realmente fazendo a vontade de Deus, sendo guiados por Deus. E a pergunta que muitas vezes se faz: será que Deus ainda fala? Será que ele fala aos seus filhos? E se fala, por que tantos não conseguem discernir? Por que tantos não conseguem ouvir a sua voz mais claramente? Existe um segredo para isso? A resposta bíblica é clara. Preste bem atenção nisso. Deus continua falando. O problema não está na voz de Deus. O problema está na capacidade humana de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus, de obedecer à voz de Deus. Preste bem atenção nisso, que é importante. No vídeo de hoje, vamos explorar profundamente esse tema à luz das Escrituras, da teologia reformada e da prática pastoral, revelando não apenas como ouvir, mas por que muitos não ouvem a voz de Deus hoje. E quais são as implicações espirituais dessa realidade. Primeiro ponto que queremos destacar aqui é que Deus ainda fala. Deus ainda fala. Essa é uma verdade inegociável. É uma verdade inegociável. Nessa primeira verdade, precisamos estabelecer uma coisa bem séria aqui. Deus não está em silêncio absoluto. Deus não está. Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que está presente. Ele é um Deus que cada vez mais usa vários meios para se comunicar. Mas o principal, que tudo converge para ele, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia afirma que Deus fala de diversas formas. Como, por exemplo, em Hebreus capítulo 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, que ele fala, primeiro, pela sua palavra escrita, que é essa que nós temos aqui. Depois ele fala pela consciência. Está lá em Romanos capítulo 2, versículo 15. Ele fala também pelo Espírito Santo. Está lá em João capítulo 16, versículo 13. Ele fala pelas circunstâncias. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele fala pela igreja e pelos conselhos sábios
de servos de Deus, conforme Provérbios capítulo 11, versículo 14. Mas devemos entender que Deus não está escondido. Mas todas as vezes que Deus fala, Ele sempre remete à sua palavra. Nada fora daqui. Nenhuma revelação nova que esteja extra-bíblia. Tudo que Ele quis falar para nós está aqui. Todas as outras áreas em que Deus fala, Ele nos faz ou lembrar algo aqui, ou nos prevenir com relação à coisa que estava aqui e nós não obedecemos. Preste bem atenção. Esta é uma comunicação constante de Deus. O problema é que muitos esperam ouvir uma voz audível, de estar na igreja e de repente sair lá do púlpito uma voz dizendo: meu filho amado, você é assim, você é assado. Isso não vai acontecer. Deus poderia fazer? Sim, mas não está dentro dos critérios do Senhor como urgência para nós, visto que nós já temos a sua palavra escrita. Tudo que Ele quiser falar conosco já está aqui dentro. O que precisamos é ter ouvidos sensíveis, discernimento espiritual para entender aquilo que já foi escrito. Ouça bem, quando alguém fala que ouviu a voz de Deus, se Deus falou, tem que estar confirmado na palavra. Pense bem, ele está lembrando algo que já está na palavra. Se não tiver na palavra, não é a voz de Deus. Vamos continuar? Qual o maior obstáculo para ouvir a voz de Deus? Pense bem, o maior obstáculo não é Deus, é o coração humano. O maior obstáculo para se ouvir a voz de Deus é o coração humano. Se Deus fala, por que muitos não ouvem? Por que muitos não ouvem? A resposta está no coração. O coração que a Bíblia ensina que o pecado, ele agiu afetando a sensibilidade espiritual. O pecado agiu em um coração, endurecendo o coração da pessoa, distraindo essa pessoa, enchendo com ruídos internos dos mais diversos, para que dificilmente você consiga discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que você tem ouvido. Então, Jesus disse: olha, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mateus 11, 15. Note que ele não disse quem tem ouvidos físicos. Não. Vamos prestar atenção ao texto. Mas ouvidos espirituais. Ouvir a Deus exige mais do que audição. Exige percepção espiritual. Essa percepção espiritual é o que faz com que você ouça a voz de Deus. Mas quais os principais bloqueios para impedir que ouçamos a voz de Deus? Eu vou listar aqui pelo menos 5, que é o mais comum. Primeiro, pecado não confessado. Gera culpa e afastamento de Deus. A sensibilidade vai embora. Ansiedade e pressa. Tem gente que é ansioso para ouvir Deus falar. Mas Deus muitas vezes fala no silêncio. No silêncio. Mas a pessoa está tão agitada em querer ouvir a voz de Deus que não para um silêncio necessário. Vontade própria dominante.
Tem gente que não tem paciência para ouvir os outros. Ele não ouve ninguém, aí quer ouvir a voz de Deus. Como é que Deus vai falar com essa pessoa que só ouve a si própria? Tem aquela vontade própria, dominante. Só ele aqui é o espiritual. Uma outra coisa, a falta de conhecimento bíblico. Quando você não sabe como lidar com as coisas espirituais, você não vai conseguir ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas Deus não fala assim com a pessoa mais simples, mais iletrada? Fala, mas ele tem outros métodos que eu não conheço e ele conhece. E ele sabe muito bem como agir, porque ele é soberano. Ele fez uma jumenta falar. Imagine uma pessoa que ainda não sabe as primeiras letras, né, do alfabeto. Deus não pode fazer com que ele ouça a sua voz? Claro que pode. Só que é um critério totalmente divino. É dele. É ele que estabelece o jeito, o modo, como falar. Agora, a vida espiritual superficial. Tem gente que tem uma vida espiritual superficial. Pastor, como é uma vida espiritual superficial? É aquele que só vai para a igreja, escuta o culto e vai embora. Entra vazio, volta mais vazio. É aquele que é muito religioso, mas vai para uma igreja, acende uma vela, faz o sinal da cruz e volta vazio para casa pensando consigo mesmo: eu já cumpri minha obrigação. Querido, não fez nada. Não fez nada. Essa crença superficial não é aquela que ouve a voz de Deus. Preste bem atenção. Tem que haver um compromisso com Deus. Tem que haver um compromisso. Aí, o verdadeiro segredo, que não é segredo, mas a gente fala como segredo, é a intimidade que você deve ter com Deus. Muitos procuram fórmulas. 7 passos para ouvir a voz de Deus. 7 maneiras de você ouvir de modo infalível a voz de Deus. Mas a verdade é que ouvir a voz de Deus não é uma técnica. Ouvir a voz de Deus é um relacionamento com Deus. É você ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Que Deus faça parte da sua vida do momento em que você se acorda até o momento em que você vai dormir. Ah, mas assim eu não vou fazer nada no dia a dia, eu não vou trabalhar. Você não precisa estar orando nem de joelho o dia todo. Você deve estar em contato espiritual, sensível a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala ao teu coração também. Certo? Você está na fila do banco e de repente vem uma na sua mente: que tal orar agora? Ou você está na fila do mercado e a voz diz na sua mente: que tal você orar? Você já orou por fulano? Vem na sua mente. É o Espírito Santo de Deus falando conosco. Mas tem gente que não tem ouvido sensível. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Sabe o que acontece? Nunca mais você vai ouvir. Então fique alerta para essas coisas que são importantes. Então, observe 3 elementos fundamentais para se ter um relacionamento com Deus. Pertencimento. Você tem que ter consciência de que você pertence a Deus, você é ovelha dele. Você tem que ter um relacionamento com ele, que ele te conhece, certo? Que Deus te conhece. Que tem que ter obediência, né? Porque como ovelha você segue a Deus, segue os ensinamentos da palavra de Deus, sem nenhuma influência doutrinária ou denominacional. Mas você busca a presença de Deus. Então, ouvir a voz de Deus está diretamente ligado à intimidade com Deus. A intimidade com Ele. Quanto mais você anda com Deus, quanto mais você ora, conversa com Deus, quanto mais você torna Deus familiar na sua vida, mais você se torna sensível ao ouvir
para ouvir a voz de Deus. Então entenda isso, porque é importante. Assim como uma criança reconhece a voz do pai no meio de uma multidão, assim como o cristão, ele também reconhece a voz de Deus quando Deus fala, no meio de tantas vozes do dia a dia. Então pense nisso, que é importante. Mas quais as principais formas de Deus falar conosco? A primeira, e é incontestável, e que todas as outras convergem para ela, é a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, ele mostra os princípios e formas de falar com os seus filhos. A Bíblia é a revelação perfeita e suficiente de Deus. Qualquer voz que contradiga o que está escrito não vem de Deus. Não vem de Deus. Muitos querem ouvir algo novo. Muitos querem ouvir algo tecnológico vindo de Deus. Muitos querem ouvir coisas que são novidades para ele. Nunca leram a Bíblia, mas querem ouvir coisas novas todos os dias. Você vai ouvir. Pode até ouvir, mas não de Deus. Não de Deus. Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E a tecnologia, essas informações novas que vêm por aí, essas novas ideias, não vêm de Deus, vêm do mundo. Então, quem não ouve Deus na Bíblia, dificilmente vai ouvi-lo, mesmo que você esteja com outro aspecto filosófico, mesmo que você esteja numa meditação transcendental lá não sei de onde, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Porque para ouvir a voz de Deus, você tem que ver e ler o que está na Bíblia. Então, Deus se revela aos seus filhos. Deus se revela através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes fala ao nosso coração e essa fala traz convicção do pecado, quando é Deus falando, traz direção interior, traz uma paz maravilhosa sobre a inquietação espiritual. Ela ilumina a palavra para que nós entendamos aquilo que está escrito nas entrelinhas. E assim, Deus fala com mais atenção àqueles que também prestam mais atenção na voz do Espírito. E é assim que funciona a coisa. Mas não é só isso. Deus também fala através da oração. A oração não é apenas falar com Deus, mas também ouvir a Deus. Quando você ora, você também está aberto para ouvir Deus falando. Então muitos oram sem nunca parar para escutar a Deus. Oram como uma obrigação, mas não escuta Deus falando. Olha, se você ora com sinceridade, você vai concordar comigo. Você vai ouvir durante o período da oração a sua mente, Deus lembrando coisas a você que você precisa pedir perdão, que você precisa mudar de ação, você precisa mudar de caminho, você precisa ser mais firme nisso aqui ou naquilo ali. Tudo isso acontece durante o momento em que você está orando. Quem ora sabe do que eu estou dizendo. Aí vem outras condições que Deus também usa para falar com seus filhos, as circunstâncias. Claro que nós não movemos pelas circunstâncias, mas as circunstâncias faz com que Deus também fale conosco, através de portas abertas ou fechadas. Você tem que ter ouvido sensível e o coração atento a essa questão. As circunstâncias sozinhas, por si, não são suficientes. Mas quando elas são confirmadas pela palavra de Deus,
Então, essas circunstâncias muitas vezes mudam. Paulo, quando queria pregar numa outra região, o Espírito Santo agiu mandando ele para outro canto. Não foi Deus falando? Ele teve a sensibilidade de dizer, não, o Espírito me impediu de ir para tal canto porque preferiu que eu fosse para outro. É assim que Deus fala também, certo? Então, muitas vezes Deus usa conselho de pessoas mais velhas, pessoas mais espirituais, pessoas que já passaram pelo caminho que você está passando, pessoas que já enfrentaram dificuldades e que estão lhe orientando. E essa orientação, se confirmada com aquilo que está na palavra de Deus, então é Deus falando para você. Agora, como criar? Qual a diferença, melhor dizendo, entre discernirmos a voz de Deus de outras vozes? Qual o critério que nós podemos utilizar? Uma das maiores dificuldades é diferenciar entre o que é a voz de Deus e o que é a voz do mundo, né? De outras vozes. Primeiro você tem que entender o seguinte: a voz da carne, ela sempre leva para desejos pessoais. A voz da carne, ela sempre vai levar para uma voz do medo, do inimigo, da cultura em que você está inserido. Então, como eu posso discernir isso, pastor? Olha, a voz de Deus, ela sempre será confirmada na palavra de Deus. Sempre. Produz paz no teu coração. Se algo que você escolheu não está te dando paz, saia dali, porque não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus produz paz, mesmo diante de uma decisão difícil que você tem que tomar. A voz de Deus também conduz à tua santidade. Ela te faz ser mais santo do que tu eras antes. E também, quando é a voz de Deus, ela glorifica o nome de Deus. Glorifica Cristo. E não gera confusão mental. Você não fica em dúvida. Você sabe. O teu espírito, o Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito que é Deus falando. Já outras vozes não. As outras vozes, ela alimenta o teu ego, alimenta o teu orgulho, alimenta o teu pecado, ela gera ansiedade extrema, né? Ela contradiz princípios bíblicos, E aí a pessoa diz, mas se não era a voz de Deus, voz de Deus nunca vai contrariar a Bíblia, nunca, 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 certo? Então, o papel da obediência aqui é importante na escuta espiritual. E aqui está uma verdade ignorada por muitos. Quem não obedece ao que já ouviu, jamais vai ouvir de novo. Não vai ouvir de novo. Porque Deus não fala para satisfazer a nossa curiosidade. Ele fala para gerar uma transformação. Uma condição toda particular. Veja o que é que João diz lá em João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. O que ele quis dizer com isso? A revelação vem para quem está disposto a obedecer. Quem está disposto a obedecer. Mas e se Deus ficar em silêncio? É uma resposta. Deus ficando em silêncio, ou seja, o silêncio de Deus também é resposta. Muitos se frustram quando Deus parece não falar. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no nosso canal falando a respeito do silêncio de Deus. Muitos pensam que o silêncio de Deus é ausência. Não é ausência. Deus não está distante, é parte do processo que Deus quer fazer contigo. Então, Deus pode estar em silêncio quando está testando a tua fé. Deus pode estar em silêncio quando já falou para você e você não obedeceu. Deus pode estar em silêncio quando quer desenvolver em você uma maturidade espiritual.
Deus pode estar em silêncio quando está ensinando você a depender mais dele. Então, o silêncio de Deus não significa abandono. Muitas vezes significa profundidade. Preste bem atenção nisso. Práticas espirituais que você pode desenvolver para criar sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Preste bem atenção nisso que é importante. Você quer ouvir a voz de Deus? Então, prepare-se. Primeira coisa que você tem que fazer, leia diariamente a palavra de Deus. Leia diariamente a palavra de Deus. Ore com um momento de silêncio. Procure um canto silencioso e ore. E fique em silêncio para ouvir Deus falando ao seu coração. Confesse todos os seus pecados que você tem lembrança. Todos. Se você esquecer de algum, peça que Deus perdoe todos os pecados que foram esquecidos de serem citados. Outra questão, tenha uma vida em comunidade. Busque estar unido com outros irmãos em Cristo para alimentar mais a sua fé. Você é uma brasa no fogo. Então, fique no fogo, não saia, porque uma brasa fora do fogo a tendência é se apagar. Então, continue comungando, continue unido na comunidade, vá à igreja, participe, não seja ouvinte negligente, mas operoso e praticante da palavra. Se envolva com a obra do Senhor e, por fim, obedeça a ordem de Deus de imediato. Não deixe para depois, não fique se perguntando por quê. Deus falou, obedeça. Deus chamou, atenda. Deus pediu, cumpra. Então, dessa condição é importante que você se alerte nesse sentido. Então, o segredo para ouvir a voz de Deus não está em métodos místicos ou experiências extraordinárias. Está em algo simples, profundo e exigente. Relacionamento com Deus. Deus fala, mas Ele fala com aqueles que caminham com Ele, com aqueles que andam com Ele. Ouvir a voz de Deus não é privilégio de poucos, não. Mas responsabilidade de todos aqueles que um dia entregaram a sua vida, confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. No entanto, exige-se que tenha um coração rendido, exige-se que tenha uma mente alinhada com a palavra de Deus, uma vida de oração e disposição para obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida. Mais do que ouvir, o objetivo final é seguir aquilo que Deus falou. Porque no fim, não é sobre experiências espirituais, é sobre viver uma vida guiada por Deus. Acho que por aqui já dá para entender um pouco como você consegue ouvir a voz de Deus. Nós te agradecemos por estar até aqui conosco e que Deus te abençoe e voltamos a nos encontrar no nosso próximo vídeo.